Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa exposição versículo a versículo do livro de Romanos, como a gente tem feito, né? A gente está no capítulo 11 hoje. Capítulo 11. Domingo passado foi o capítulo 10. E a gente encerra hoje dois trechos muito importantes da carta de Paulo aos Romanos, que é o primeiro bloco de doutrina que Paulo fala. O bloco de doutrina, a carta de Paulo aos Romanos tem dois blocos, né? Duas sessões, dois livros. Primeiro, de 1 a 11, é a doutrina que Paulo queria demonstrar, de tudo aquilo que ele vinha pregando e tudo aquilo que ele acreditava, com o intuito de fundamentar o que ele pregaria na Espanha, de forma que os irmãos de Roma pudessem financiar essa viagem. Vocês lembram que eu falei disso? Perfeito. Então, a gente encerra o capítulo 11 hoje, encerrando essa parte de doutrina, mas também nós encerramos a última parte da parte de doutrina, que compreende do capítulo 9, 10 e 11, que a gente está falando, Paulo, no caso, está falando especificamente de um povo. Vocês lembram que povo é esse? O povo, um de cada vez para não gerar briga. O povo de Israel, né? O povo de Israel. Uma breve recapitulação é que, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo relembra a todos nós, sem exceção, judeus, gentios, a uma condição de miséria, a uma condição de depravação e afastamento da graça de Deus. Tanto os judeus, que eram quem guardava as leis, quem tinha boas obras, e os povos gentios, que aí somos nós, que tínhamos todo tipo de idolatria, todo tipo de prática mundana, né? Para isso, Paulo acondicionando e direcionando todo este povo, toda essa raça caída, ao Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que ele fala, a partir do capítulo 3, 4, 5, ele fala sobre a salvação pela fé e pela graça, correto? A partir disso, 6, 7 e 8, Paulo demonstra como a gente vive após ser resgatado por essa graça. E aí, a partir deste momento, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que é a sessão que nós estamos encerrando agora, Paulo ele se propõe a responder algumas perguntas. Porque o povo judeu que estivesse lendo ou ouvindo Paulo falar, o povo judeu poderia falar bem assim: mas Paulo, e as promessas que Deus fez a Abraão? E as promessas que Deus fez a Moisés, a Davi? E as alianças, isso termina por aqui? E aí Paulo vai demonstrando os seus argumentos, e o último argumento está no capítulo 11, que nós iremos começar a ler agora. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Esse povo aqui é o povo de Israel, beleza? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Vamos seguir na mesma dinâmica que nós temos feito, de versículo a versículo. Então nós começamos o capítulo 11 com uma pergunta muito grave. Então, Deus rejeitou o povo de Israel, já que o povo de Israel rejeitou a Jesus, já que Paulo está falando que o povo de Israel, se a gente lembrar o finzinho do capítulo 10, da última aula, a gente percebeu que o povo de Israel rejeitou a Jesus por causa do seu coração rebelde, não por falta de conhecimento,
não por falta de obras de piedade, de santidade, mas por um coração escolhendo se afastar de Deus. A pergunta diante dessa situação que Paulo se antevém que alguém possa fazer para ele é: então Deus retribuiu essa rejeição do povo de Israel para o povo de Israel? Então Deus rejeitou de forma permanente? A resposta é não. Por que não? Paulo apresenta 3 argumentos o porquê que Deus não rejeitou Israel. Para finalizar esse argumento, qual que é o papel de Israel étnico, a nação de Israel nos dias de hoje, na redenção, Paulo demonstra que Deus com certeza não rejeitou Israel, mesmo eles tendo não aceitado o Filho de Deus, porque Paulo mesmo era um exemplo de um judeu. Então, quando ele fala aqui, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu antes, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo, em outras passagens, ele vai, inclusive, argumentar que ele era fariseu, que ele era zeloso. O livro de Atos aponta que ele perseguia os cristãos, né? Isso demonstra que Paulo ele não estava perseguindo os cristãos só porque ele era alguém muito ruim, como eu sou mau. Não é essa a ideia. É porque ele acreditava que os cristãos estavam pervertendo o judaísmo. Eles estavam pervertendo aquilo que Deus tinha ensinado ao povo de Israel. Então, o judeu era esse povo zeloso, e Paulo era dos fariseus que eram os zelosos dos zelosos. Então, Paulo ele demonstra muito bem isso. Por que eu posso afirmar que Deus não rejeitou Israel? Mesmo a gente tendo colocado aqui toda a dureza do coração de Israel. Porque eu, Paulo, era para ser o primeiro a não estar aqui pregando para vocês, né? Essa é a ideia que Paulo está falando. O segundo argumento de Paulo é que, quando a gente olha para o passado de Israel, nós vemos que Deus, mesmo diante de situações terríveis de Israel, e aí a gente pode lembrar várias, inclusive quem quiser contribuir agora, quem pode dizer um momento que Israel negou a Deus, idolatrou, magoou o coração de Deus? Você lembra, Wallace? Do bezerro de ouro, foi o primeiro. Tem mais, tem mais. É o pior, né? Mas se está falhando a memória, o livro de Juízes é só sobre isso. É só sobre Deus sendo traído pelo povo de Israel, sendo rejeitado pelo povo de Israel. Mas qual que é a postura de Deus? Levantando juízes, homens tementes a Deus, para resgatar o povo para si. Aí o povo cai de novo, Deus levanta juízes para resgatar o povo para si. Essa é um dos argumentos que Paulo fala pelo qual Deus não rejeitou Israel. Porque quando se olha no passado, a postura de Deus não foi deixar Israel sempre às traças. Deus permitiu que Israel passasse por tribulações, Deus permitiu que Israel passasse por dificuldades, mas o amor e o compromisso com a palavra de Deus estava sempre ali, levantando o povo para resgatar, mas reconhecendo e dando condições para sempre um povo remanescente. Vamos lembrar as histórias de Juízes, por exemplo. Quando a gente olha ali Gideão, se tinha Gideão mais os 300 ali, é porque existiam 300 homens tementes a Deus. Embora toda uma nação estivesse negando a Deus, sempre estaria ali presente a figura do remanescente fiel. Remanescente fiel é essa figura que Deus, mesmo diante de um mundo idólatra, mesmo diante de uma nação que se perdeu, sempre haverá um povo escolhido que perseverará, que guardará os mandamentos, que guardará o amor a Deus e a fé, no caso de Israel no passado, desse Messias que haveria de vir. Então, Paulo ele cita, dentre esses exemplos que a gente colocou aqui, que ele poderia citar, ele cita Elias e Baal.
Os irmãos lembram dessa passagem? Vamos relembrar aqui de uma forma bem rápida. Elias estava num período grave da história de Israel, que é o período do rei Acabe e de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Jezabel era uma gentia que tinha casado com Acabe, portanto tinha trazido toda a adoração ao deus Baal, que era o deus mais famoso da época, né? Da região. Se fosse trazer para os nossos dias, seria o dinheiro? Seria, né? De repente. O dinheiro hoje é o deus mais famoso hoje, né? Ainda bem que dinheiro não entra como um ídolo nas nossas igrejas, né? Ainda bem, né? Ainda bem que a gente não precisa fazer essa crítica às vezes. Mas olha o que estava acontecendo. Jezabel tinha pervertido uma nação. E Acabe também, óbvio. Porque ele tinha um compromisso de guardar a lei e ele permitiu que Baal fosse a religião mais populosa de Israel. Mas Elias confrontou os seguidores de Baal. E é naquela história de que Elias propõe um desafio. Vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro vai ter que queimar esse holocausto aqui com fogo. E aí tem aquela figura que os seguidores de Baal, os profetas de Baal, ficaram um dia todo, né, fazendo exercícios, fazendo todo tipo de flagelo, todo tipo de... Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Então, Baal tem todo tipo de flagelo. Baal tem todo tipo de... Os profetas de Baal faziam coisas terríveis, mas adivinha o que aconteceu? O fogo não desceu. E Elias, de uma forma até mesmo afrontosa para com os que seguiam a Baal, ele fala bem assim, não, para provar que Deus é Deus, eu não vou pedir que só caia fogo não, molha esse altar aqui, vamos molhar, molha de novo. E aí a palavra de Deus diz que Elias orou e o fogo desceu, demonstrando que somente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mas a história não para por aí, é aí que Paulo relembra. Que após isso, adivinha, Jezabel, que era quem era a promotora, né, do culto a Baal, resolveu premiar Elias. Não, resolveu matar Elias. Resolveu perseguir Elias. E Elias, como um ser humano comum, demonstrando mais uma vez que o poder sempre é de Deus, meus irmãos. O poder sempre é por graça. Porque Elias, temendo a própria vida, fugiu. E aí Deus fala com ele, o que você está fazendo, Elias? Você está fugindo? Aí é o que nós acabamos de ler. Onde demonstra, de antemão, conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, esse é o momento que Elias está falando, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Mais uma vez, Deus demonstrando que mesmo quando tudo está conspirando contra, mesmo quando tudo está aparentemente apontando que a gente é um peixe fora do aquário, um peixe fora da água, Deus terá o seu povo. E olha se nós temos um paralelo muito claro com os dias de hoje. Deus preservou o seu remanescente fiel no povo de Israel, mas Deus preserva o seu remanescente fiel nos dias de hoje. Eu vou apontar um exemplo. Quando a gente olha jovens tementes a Deus das nossas universidades brasileiras, isso para mim é um milagre. É um milagre demonstrando que Deus guarda os seus. Por quê? Porque a postura de Deus não é olhar a imundície que o mundo se preserve, a imundície que o mundo se apresente e rejeitar o homem, mas eleger os seus e guardar como aquele pai amoroso. Então,
Num mundo onde que vários crentes poderiam olhar bem assim, mas Deus, não é possível que só eu declaro o imposto de renda de forma honesta nesse país. É isso mesmo. Mas é Deus tendo compromisso com a sua alma. É Deus conservando a sua santidade para que você se achegue mais perto dele. Eu gosto de uma frase que minha mãe falava muito. Você não é todo mundo. E várias vezes Deus vai falar isso com você também. Assim como falou com Elias. Elias, não se mede pelos outros não. Fica tranquilo que, assim como você não é o alienígena. Existem outros também que não são como todos. O Evangelho nos convida sempre a trazer a reflexão da gente não seguir pelo que o mundo demonstra, pelo que a maioria demonstra, mas o que a vontade de Deus quer para as nossas vidas. A gente vai seguir a nossa ética dentro de um casamento, não segundo o que a mídia fala, não segundo o que os livros modernos falam, não segundo o que as blogueiras ou o que os influenciadores falam. Várias pessoas às vezes olham para a instituição do casamento como se fosse um contrato simples com uma cláusula de saída, né? Casa aí, se não tiver, é só assinar o divórcio, né? É aí que o crente vai olhar e falar bem assim, gente, eu pareço ser um peixe fora d'água. Mas calma, tem outros seus irmãos que estão sendo chamados em todos os lugares do mundo para que você se apegue a essa fé de forma verdadeira. Esse é o segundo argumento. E o terceiro argumento, de que, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então esse é o terceiro argumento porque que nós podemos afirmar que Deus não rejeitou Israel. Primeiro, Paulo, que era judeu, zeloso, foi salvo. Israel sempre teve o seu remanescente fiel quando olhamos para trás. E terceiro, naquela época de Paulo estava escrevendo isso, os judeus estavam sendo convertidos. Quando Pedro prega e 3.000 homens são convertidos, aqueles homens eram judeus. Então, judeus estavam se achegando à fé. Esse é o grande argumento de Paulo. E aí, Paulo traz no versículo 7 em diante a seguinte conclusão do que ele falou. Que diremos, pois? Ou seja, concluindo, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo conclui que a rejeição de Deus não é de uma forma total e suprema para com Israel. Deus tem compromisso com os remanescentes, mas olha só o detalhe, é por graça. Não é pelo mérito que aqueles que aceitaram a Jesus tiveram, assim como nós aprendemos. A salvação vem pela fé, vem pela graça, assim como estes judeus. Quando Paulo fala no versículo 7, que o que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel buscou sempre foi o seguimento frio da lei, dos mandamentos, a salvação pelas obras. E quando qualquer pessoa vai por esse caminho, por este caminho Deus rejeita. Não porque Deus ele é mau, não porque Deus ele simplesmente fecha a porta no rosto das pessoas, mas porque as obras só demonstram quão mais pecadores nós somos, dependentes de uma graça de Jesus. Nós aprendemos isso
na exposição de Romanos que nós viemos fazendo. Sim. E cometemos erros ou outros. Eu fico imaginando aquele povo que ainda está esperando o Messias. Como que esse pessoal deve estar arrumando para tentar ter uma vida, procurar ter uma vida de santidade como nós que já recebemos nosso Jesus tem? Eu acho que eles não devem estar conseguindo, né? Não. Olha só, Wallace, essa pergunta é muito boa. A questão é o seguinte, a santidade visual até ímpios conseguem ter. Você concorda comigo? Sim. Vamos parar para analisar. Tem ateus que não traem suas esposas, correto? Agora, essa santidade visível, e aí pode acreditar, os judeus ainda hoje demonstram isso, eles guardam o sábado, eles têm ali todos os rituais, né? Muitos eles já abandonaram, mas alguns eles ainda conservam. Para a gente não se delongar muito, específico para a sua pergunta, a gente volta ao que Paulo falou na carta toda. Toda salvação por uma dinâmica de obra não consegue se achegar plenamente a Deus com o coração entregue ao Pai, em espírito e em verdade, vivendo uma vida de verdade. Você pode sustentar uma casca por fora de aparências, mas essa casca por fora, ela tem prazo de validade, porque não tem como cumprir todos os preceitos do mandamento, e aí que Cristo entra com a sua graça. E é por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre essa rejeição de Deus a Israel, que Deus não rejeitou Israel pelo fato de que existem salvos em Israel, é porque mesmo diante que eles apontaram para o lado errado, e quem continuou apontando para o lado errado dessa salvação por obras, essa salvação por santificação na força do braço, eles encontraram um coração cada vez mais endurecido, mas aqueles que se renderam a Cristo Jesus, eles puderam ter uma mudança de vida. Wallace, se as pessoas não tiverem uma mudança de vida, elas podem seguir até regrinhas, mas a fé delas vão ser uma fé mentirosa. E eu posso dizer, tem prazo contados. Eu lembro aqui vários casos, né, de pessoas ao longo da minha vida que eu enxergo que abandonaram a fé porque claramente seguiam regrinhas dos homens, às vezes pessoas até rígidas, né? Você não pode usar bermuda, você não pode usar barba, você não pode, sei lá, ouvir uma boa música, mas foram a primeira pessoa que, diante de uma dificuldade, elas saíram, elas abandonaram a fé. Por quê? Porque essa fé não era verdadeira, essa fé não é sustentável. E para concluir aqui, esse período que a gente está falando, Paulo conclui que, por que Deus não rejeitou Israel? Porque aqueles que aceitaram Jesus, aceitaram pela graça, aceitaram pela fé e se achegaram a esse povo, ou seja, têm convertidos no povo de Israel. Mas olha, respondendo a sua pergunta, a gente vai ver isso no versículo 24 em diante, que vai ter uma promessa para Israel ainda, né? Mas olha só que interessante, a partir do versículo 8, Paulo começa a citar Isaías e Salmos, Davi e Isaías, quando ele vai falar sobre o endurecimento do coração de Israel. Aqueles que se propuseram a continuar na sua vida de justificação pelas obras, Paulo está dizendo que Deus endureceu esses corações que já estavam se endurecendo. Se a gente lembrar, por exemplo, do exemplo de Faraó, só um momento, se a gente lembrar do exemplo de Faraó, o texto bíblico fala que Faraó estava endurecendo o seu coração, e após o outro capítulo nós vemos que Deus endureceu o coração de Faraó. É a dinâmica bíblica da gente entender que Deus, às vezes ele pega as pessoas que estão querendo se afastar dele, e ele só fala bem assim: você quer se afastar de mim? Você quer viver uma vida de falsidade, de uma salvação por obras? Então vá.
E esse é o endurecimento, e essa é a maior tragédia do ser humano. É quando Deus olha por ser humano e fala, seja feita a sua vontade. Quando, na verdade, a gente precisa do inverso, né? A gente olha para Deus, Pai, seja feita a tua vontade para com a minha vida, muda a minha história. E quando Deus fala, seja feita a vontade do pecador é se endurecer cada vez mais, é se afastar. Eliana? Sim, exato. Mas essa escolha foi justamente dos remanescentes fiéis, correto? O argumento que Paulo está trazendo aqui não é pegar esse episódio em específico, mas demonstrar que, por mais que a gente possa olhar um mundo de desilusão, um mundo de pecado, sempre haverá o povo que corresponde ao chamado de Deus. Paulo aqui não está demonstrando meramente que olha como aqueles que não se dobraram para Baal eram bonzinhos, detentores de todo. Não, ele está demonstrando o seguinte, Deus sempre vai preservar o seu povo, assim como está preservando a nossa vida com ele. O que Paulo está citando aqui de Elias é só demonstrando isso. Por que Deus não rejeitou Israel? Porque sempre teve esse povo sendo preservado ao longo da história. Então Deus, por mais que seja ofendido por Israel, durante todo o tempo que a gente olha na Bíblia, o amor de Deus a Israel e o cumprimento das suas promessas é fiel. Deus é fiel, mesmo com o povo não correspondendo. Então Deus age com uma graça. Não há dúvida que a postura de Elias em manter o temor a Deus e confrontar os profetas de Baal, assim como os seguidores que não se dobraram os joelhos a Baal, é uma ação de Deus demonstrando a sua graça. Lembra disso? Deus preserva este povo para que este povo corresponda a essa graça que está movendo o coração dos seres humanos, assim como nós que nos santificamos e nos perseveramos nessa fé, porque existe um Espírito Santo amoldando a nossa vida a todo tempo, nos cobrando, né? Então, é mais nesse aspecto. Te respondi? Tudo bem? Vamos seguir? Agora, a segunda parte, o segundo perícope, é do versículo 11 ao 24, que após Paulo demonstrar que os que se endureceram foi porque Deus deixou que Israel fizesse da sua forma. Agora nós vimos que, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Em outras palavras, Paulo está agora extrapolando cada vez mais este argumento. Paulo inicia falando, Deus rejeitou Israel? Ele fala, não, por causa disso, disso, disso. Agora ele está falando o seguinte, mas os judeus que tropeçaram, eles tropeçaram de uma forma permanente para nunca mais levantarem? Agora Paulo vai vir explicando o que Deus tem como propósito para o povo de Israel. E o primeiro argumento é que a queda dos judeus ela é temporária, ou seja, tem um período para que os judeus voltem aos braços do Pai, porque no 11, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Primeiro argumento de que a ira de Deus e a rejeição de Deus para Israel não é permanente, ou seja, ela é temporária, é porque Deus utilizou a rejeição e o coração duro dos judeus para alcançar a mim e a ti, para alcançar nós, gentios do Brasil, de todos os povos, porque foi desta forma que se desenvolveu na história. Isso não significa, meus irmãos, que Deus foi pego desprevenido, né? Isso não significa que Deus não tinha planejado dessa forma, porque às vezes algumas pessoas olhando esse tipo de texto podem achar assim, Deus estava com seu plano para com Israel
E aí Israel rejeitou e Deus fez assim, ai meu Deus, por que Israel me rejeitou? Como se Deus não soubesse. E aí, então já que Israel rejeitou, vou abrir aqui para esse povo bravo das outras nações. Mas a gente vai ver, inclusive neste texto, que existe um plano de redenção que Deus escolheu fazer desta forma, utilizando Israel como povo da promessa e estendendo para os outros povos, utilizando a dureza do coração de Israel. Mas olha só que coisa linda. 12. Ainda no 11, né, diz, para pô-los em ciúmes. Olha esse primeiro ponto, hein? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui Paulo demonstra, né, que existe uma correlação, que Deus utilizou a rejeição de Israel para salvar os gentios, ele utilizará, e está utilizando já, a salvação dos gentios como ciúmes, para que o povo de Israel olhe e fale bem assim, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é algo muito bom, é como se fosse uma forma de Deus colocar uma interdependência dos dois povos para com esse plano de salvação que é da mesma forma. A gente não está falando de duas igrejas ou dois povos escolhidos por Deus. Nós estamos falando de uma igreja só, mas que com este povo da promessa, Deus teve uma dispensação, e com esse povo gentil, Deus demonstrou outra administração deste mesmo pacto, mas que elas são interdependentes. Isso é muito lindo, porque essa porta aberta para os gentios, ela nos traz até mesmo uma função dentro dessa graça, uma função dentro deste grande plano de redenção. E aí Paulo vai desenvolver isso mais no 13 ao 16. Dirijo-me a vós outros, ou seja, aos gentios aqui, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz. Também os ramos o serão. Paulo está falando aqui, com o texto que a gente acabou de ler, de que Paulo se alegra do ministério que ele estava fazendo com os gentios, com o povo que não era da descendência de Abraão, porque ele sabia que quanto mais os gentios se aproximavam de Cristo, mais Deus utilizava isso como uma ferramenta para arrebanhar mais esses judeus que poderiam olhar, até de uma forma de ciúmes, lembrando que esse ciúme aqui não é pecaminoso, né? É um ciúmes no sentido de alguém que olha algo muito bom e deseja, né? Então, é como se Deus utilizasse essa grande salvação de povos que não tinham a lei, mas mudando as suas vidas, alcançando a beleza, a doçura do Evangelho, e os judeus, que têm todos os pratos cheios, têm todos os fundamentos, a lei, os mandamentos, eles poderiam estar próximo. E aí, o 16 finaliza este argumento, apresentando essa ideia, né, das primícias da massa e da raiz dos ramos, né? A raiz de uma planta, também os ramos serão. Aqui ele está fazendo uma referência aos patriarcas do povo de Israel. Então, Deus, ele tem um compromisso, ele não rejeitou Israel e não rejeitou de uma forma permanente, porque ele olha para Abraão, que ele amou e fez uma promessa a Abraão. Ele olha que essa primícia da massa, esse primeiro grão de trigo ali para fazer uma massa, esse grão era muito bom. Então, o que vem depois dessa massa também haverá de ser purificado, digamos assim. Assim como os ramos de uma raiz boa. Então,
Deus fez promessas aos patriarcas e amou os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, para que justamente a promessa de Deus a Israel não morresse, para que Deus ainda tivesse compromisso com Israel. E agora nós finalizamos esse período até o 24, que diz o seguinte, versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, ou seja, os gentios, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Paulo aqui está vacinando os gentios que, diante dessa mensagem que Paulo está falando, da incredulidade do povo de Israel, da dureza do coração de Israel, alguém gentil poderia olhar e falar bem assim, então os judeus não prestam, né? Na verdade, Deus escolheu os gentios. Porque olha só como é que a gente está chegando a essa fé. E olha só o que judeus fizeram com Cristo. Os judeus açoitaram Cristo. Os judeus humilharam Cristo. E infelizmente, meus irmãos, isso não se restringe a somente o período de Paulo. Nós temos alguns episódios, até mesmo na Reforma Protestante, que foram muito ruins, né? A gente tem alguns registros de Lutero, que foi um importante reformador, que aparentemente demonstra um ranço, uma repulsa aos judeus. E quando a gente fala judeus, é judeus étnicos mesmo. É o antissemitismo, né? É você olhar os judeus como um povo inferior, porque eles fizeram tão mal a Cristo. De fato, o povo de Israel, o texto não esconde isso, é um povo de dura cerviz, é um povo muitas vezes idólatra, até mesmo quando eles seguiam a lei, eles seguiam pelos motivos errados, mas a gente, quando parte para uma crítica ao povo de Israel, a gente para de olhar para o espelho, porque a figura que Paulo aponta é que, tudo bem, os ramos naturais, ou seja, o povo de Israel, que foi quebrado e lançado fora, esse aqui os ramos naturais, que saiu da árvore, foi lançado fora, o que foi enxertado foi de uma oliveira brava, foi de uma oliveira ruim, ou seja, foi de povos que não eram povos flor que se cheire, para manter aqui a metáfora dentro das plantas, né? Quando a gente olha para as nossas práticas e as práticas dos povos pagãos, né? Hoje a gente tem dificuldade de olhar isso porque o mundo está cristianizado, né? Mas vamos olhar aos povos não alcançados. Tem tribos de índios, por exemplo, que nasce uma criança que eles acham que está defeituosa ou com alguma deficiência, ou meramente que, sei lá, nasceu no dia errado, eles sacrificam a criança. Eles matam a criança, né? Tem povos que simplesmente fazem sacrifício de seres humanos e canibalismo. É esse tipo de gente que foi enxertado nessa grande árvore da salvação. Portanto,
esse povo, ou seja, nós, eu, você, é o último povo que pode olhar com soberba, com vanglória, com arrogância para com os judeus. Eu lembro do capítulo 2 que a gente falou, que o Paulo olha para os judeus. Os irmãos lembram que no capítulo 1 a gente encerra falando mal de todas as pessoas que se afastaram de Deus e aí foram para a prostituição, foram para a avareza, foram para a violência, toda a imundícia. E aí Paulo no capítulo 2, ele olha para o judeu que poderia estar olhando todo soberbo, falando bem assim, Paulo, esse povo realmente não presta, né? E aí Paulo fala bem assim, você não pode ser arrogante, porque você também comete erros e você também está afastado de Deus. Paulo agora está invertendo essa lógica, demonstrando que aos gentios, calma aí, gentil, você foi resgatado por uma graça e você está numa nova vida, não por mérito seu, porque o povo da aliança era o povo étnico de Israel, é o povo que trouxe a Bíblia, trouxe a lei, trouxe os mandamentos. Então, não há espaço, meus irmãos, para nós, enquanto gentios, olhar para o povo de Israel e não ter compaixão com o povo de Israel. Nós temos que ter um compadecimento com o povo de Israel. E Paulo, no 22, ele fala sobre perseverança, né? Da mesma forma que Deus arrancou um galho que era natural e jogou fora, o que será de um galho que foi enxertado? Ou seja, quem não perseverar na fé, quem não demonstrar com todo o seu coração até o final, assim como pode olhar para o judeu de uma forma soberba, pode ser tirado também, né? E isso, nós estamos falando de uma fé morta. Um galho você só tira de um lugar onde já não tem mais vida. E é justamente esse é o apelo que Paulo vai falar. E aí, nós agora vemos, respondendo um pouco da sua pergunta, Wallace, e como é que vai ficar Israel, né? Jesus já veio, e o que o povo de Israel está esperando ainda? Por que eles não professam Jesus? Agora nós vamos ver a grande promessa de Israel, a grande promessa de Deus para com Israel no futuro. Vamos ler? Porque eu quero, irmãos, que ignoreis, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Olha só, meus irmãos, nós temos aqui uma sentença muito forte, né? Muito forte. Olha uns detalhes que Paulo demonstra aqui. Primeira coisa, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério é esse? A revelação que Deus estava dando a Paulo. Deus deu uma revelação a Paulo sobre este plano no futuro da nação de Israel ser salvo em massa, porque Paulo era apóstolo. Paulo era autorizado a ter essa nova revelação e nos dá. Não é à toa que isso aqui é bíblico e é texto sagrado. Isso nos dá um senso de temor para olhar esse tipo de texto e compreender que existe uma revelação que já foi nos dada e que nos traz um compromisso a não ficar inventando moda. Quando a gente às vezes olha para textos e a gente quer tentar trazer significados ocultos que estão no texto, olha, você não tem essa autorização. Quem está escrevendo aqui é Paulo. Muita gente tem uma pretensão, uma perspectiva de falar bem assim, não, mas nós temos que ir além da letra. Nós temos que perseguir segredos ocultos desta verdade. Sabe o que você está fazendo, meu irmão? Quando você vai por este caminho de tentar achar um caminho oculto ou um mistério, você está simplesmente se colocando no mesmo patamar de Paulo, trazendo uma nova revelação. O que Paulo está trazendo aqui não é nada
do que foi proclamado no passado. Ou seja, Paulo está demonstrando uma revelação de Deus, porque ele era apóstolo, e aí o que ele vai falar agora tem peso. O peso de canonicidade, um peso de uma pena de Deus. Por isso que nós sabemos que todo Israel um dia será salvo, talvez não na sua totalidade, não no universalismo, mas em massa. Nós veremos isso um dia. Por quê? Que veio o endurecimento da parte a Israel, até que haja entrado na plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Paulo, ele olha o texto que está em Isaías 59, em Jeremias 31, e ele faz uma interpretação de uma revelação que Deus deu a ele para com o povo de Israel, que haveria de ser salvo em massa. Por quê? Porque a dinâmica da salvação, ela está interligada do plano que Deus fez com os gentios, ou seja, nós, com o povo de Israel, sendo um grande povo, sendo uma grande igreja do povo de Deus. Olha só que palavra interessante, palavra-chave. Além do mistério que Paulo demonstra, né, que é uma nova revelação, que vem o endurecimento em parte a Israel, ou seja, Israel sempre terá o seu remanescente fiel, que ele falou mais cedo, até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que é essa plenitude, meus irmãos? Dentre muitos comentaristas, talvez a interpretação dessa plenitude dos gentios que faça mais sentido é a questão que os gentios, existe um teto, existe um alvo para os gentios serem convertidos. Ou seja, quando o evangelho proclamado por todo o povo, por todo o mundo, atingir o número teto dos gentios, ou seja, do povo de Israel, Deus vai olhar de uma forma especial para Israel. Eu penso que essa é a forma mais equilibrada de se olhar esse tipo de texto. Isso não é um convite para que a gente fique paranoico de datando a volta de Jesus, né? Falando meio assim, ó, esse texto aqui está demonstrando uma salvação em massa de Israel, né? Então, Jesus, depois de salvar todo Israel, ele vai vir para consumar tudo. Mas a gente não tem condições de afirmar o que seria essa plenitude dos gentios. É por isso que nosso coração é um coração cada vez mais missionário, desejoso para que todos os povos, todas as línguas, todas as nações creiam nesse Cristo que nos salvou, para que aí sim a história da redenção, que passa também por esse compromisso que Deus tem para com os judeus, seja concretizado. 27 ele continua dizendo: esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui, o porquê que Deus resgatará de uma forma especial o povo de Israel. E aqui o povo de Israel é o povo étnico mesmo. É a nação de Israel que está ali na Palestina. Por quê? Porque os dons que Deus deu a Israel são irrevogáveis. Que dons é esse? A lei do Senhor, a adoção, os patriarcas, os profetas. Isso ele falou no capítulo 9, versículo 4. Lembram disso? Ao povo de Israel, Deus confiou dádivas, né? Presentes. E esses dons, eles são irrevogáveis, assim como uma palavrinha-chave aqui também. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como nós olhamos para o nosso chamado na fé e podemos ter certeza da nossa salvação, porque Deus não muda de ideia, Deus resgatou a minha vida e sustenta a minha fé, sustenta a minha salvação. Quando Deus olhou para os patriarcas e fez promessas, a palavra de Deus não fez curva. É por isso que Deus, de uma forma específica, especial, amorosa, vai trazer o povo de Israel em massa de uma forma especial.
Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Percebam, meus irmãos, no que a gente acabou de ler, a mesma dinâmica da salvação é para os dois povos. Por isso que às vezes pessoas que, ou até mesmo grupos religiosos que acham que Deus tem dois povos específicos e duas salvações diferentes, né? Falando que, Deus tem um povo chamado Israel e Deus tem um povo chamado os gentios, a igreja. Mas o que a gente demonstra é que essas diferentes administrações do mesmo pacto demonstra a mesma forma que Deus de arrebanhar. É isso que Paulo está falando aqui sobre, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes, ou seja, assim como Israel desobedeceu a Deus, os gentios também desobedeciam a Deus. Mas agora alcançastes misericórdia, ou seja, por graça, os gentios encontraram essa misericórdia, os judeus também encontrarão a mesma forma. Então, se é da mesma forma que Deus salva gentios e judeus, pela graça, pela fé, nós temos um povo só, uma igreja, o povo da aliança, que segue desde Abraão, desde Adão, né? Quando ele termina de pecar e tem ali uma promessa, até Apocalipse, o mesmo povo, indo para Jerusalém, indo para Sião espiritual. O 32 finaliza esse grande argumento aqui, porque Deus a todos, judeus e gentios, encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Esse encerrou é na ideia de cessa o assunto. Ponto final. É assunto encerrado. Todos vocês pecaram, não há justo sequer. É como se Deus tivesse falado bem assim, olha, por que eu vou salvar judeus de uma forma por que eu vou salvar os judeus de uma forma peculiar e os gentios de outra forma, mas mantendo essa mesma dinâmica da graça, essa mesma dinâmica da fé, porque todos pecaram, todos, sem exceção, se afastaram de Deus, sendo resgatado unicamente por Jesus Cristo naquela cruz. O judeu será salvo por Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Nós somos salvos pelo Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Abraão foi salvo pelo Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Todos serão salvos e todos encontraram a salvação pela fé, pela graça somente. E finalizando o nosso estudo, nós temos agora uma lição que Paulo traz, que é um louvor a Deus. Paulo, depois de finalizar a parte da carta que compreende o capítulo 1 até o capítulo 11, que é a parte doutrinária da carta de Paulo aos Romanos, Paulo não tem outra postura senão a postura de ajoelhar os seus joelhos e proclamar uma adoração a Deus, a esse Deus tão complexo, a um Deus que, mesmo diante da complexidade, abre portas para nos ensinar. Vamos ler? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente transformou isso em música hoje, né? Tem um louvor desse jeito, porque era um louvor também na época de Paulo. Tudo indica, né, nos textos originais, que Paulo ou ele está compondo essa canção, ou Paulo está utilizando uma canção que a igreja primitiva já cantava. Sabe por quê, meus irmãos? Porque diante da complexidade da fé, olha, nós falamos de coisas muito difíceis e não precisamos não reconhecer a complexidade disso. Como é que eu aceito a Jesus, mas ele me escolheu antes da fundação do mundo?
como é que Deus me elegeu antes de eu nascer? Mas ao mesmo tempo, existe um momento na minha história onde eu me rendo a Jesus. Como é que Jesus Cristo pode ser 100% homem e 100% Deus? Como? As duas coisas podem coexistir. Como Deus pode ser um só, dividido em 3 pessoas, que não é uma divisão? Deus é 3, mas ao mesmo tempo é um. E isso não compromete. Nós não estamos falando de muitos deuses, também não estamos falando de uma só pessoa, nós estamos falando de 3 pessoas da mesma essência. Não tem como... Meus irmãos, este é o momento onde a nossa capacidade intelectual, ela curva as suas frontes diante de um Deus tão majestoso e só consegue olhar bem assim, gente, está na Bíblia, eu aceito pela fé, mas diante dessa grandiosidade, o meu caminho é olhar, ó Deus, de tanta complexidade, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são a mente de Deus. Mas diante de tudo isso que eu posso não entender todos os caminhos, mas eu sei que isso é verdade porque isso entrou na minha vida, isso mudou a minha história, por isso que, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, toda vez que a gente vai com a Bíblia na mão e com o livro de teologia na outra, para tentar entender mais esse Deus, nós não podemos se achegar a este entendimento e a estes estudos como quem acha que vai estar esquadrinhando Deus nas suas complexidades, porque Deus é inescrutável. Mas todo o nosso estudo, toda a nossa teologia é uma forma da nossa alma sedenta pelo Criador de demonstrar mais glória a Ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, você é convidado cada vez mais a se aprofundar na fé. Você é convidado a não ter uma fé rasa, a estudar teologia sim, a estudar, assim como nós estamos fazendo na EBD aqui, o livro de Romanos, mas é o próprio Paulo que falou coisas complexas. Ele está demonstrando que chega um ponto onde que a gente tem que só contemplar a majestade de Deus. E é assim que nós se achegamos ao texto teológico, à teologia, nós nos achegamos ao texto bíblico. Nós não fazemos teologia sobre Deus, porque tentar falar sobre Deus é impossível na sua complexidade. Nós fazemos teologia para Deus. Esse é o grande segredo. E esse é o grande segredo que Paulo finaliza essa primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, da doutrina que encerra com a adoração. A sua doutrina tem que te convergir para a adoração. O seu estudo bíblico tem que te convergir à oração e piedade. Senão, é somente uma fé pálida, uma fé morta. Porque a fé te conduz a o maravilhar de um Deus tão grandioso e majestoso nas nossas vidas. Pastor, quer complementar? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, Tu és majestoso. Tu és majestoso porque são tantas coisas que o nosso coração pequeno, até mesmo nossa mente, ó Deus, humana, não consegue explicar. E eu arrisco dizer que muitas coisas nem na eternidade a gente vai conseguir compreender. Porque, meu Deus, nada é comparado à Tua grandeza, nada é comparado à Tua majestade. E eu agradeço a Deus porque o Senhor decidiu, por meio de Paulo, por meio de tantos homens do passado, por meio dos seus apóstolos, nos revelar verdades maravilhosas. Mas, ó Deus, conduz o nosso coração para que quando a gente lê esse tipo de mensagem, para que quando a gente observa este coração, essas informações, a gente conduza isso para a adoração, a gente conduza isso a cada vez mais estar aos seus pés. Nós desejamos isso, ó Deus. Confronta toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa idolatria, ó Deus, muitas vezes até mesmo da teologia, né? Ó Deus, nós seguimos
uma vontade de conhecer mais a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas não deixa isso aqui ser somente uma forma da gente achar que isso aqui, somente isso está bom. Porque bom mesmo é isso nos conduzir à adoração, assim como Paulo acabou de dizer, assim como Paulo acabou de fazer. Ó Deus, que nosso coração, a todo momento, diante da nossa maturidade na fé, reconheça porque de Ti, para Ti e sobre Ti são todas as coisas. É o que nós pedimos e glorificamos por tão grande salvação. Em nome de Jesus, amém.